Queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Robes Brito e hoje eu dispenso apresentações. Eu estou com um xará aqui que já veio aqui outra vez e eu tenho a honra de recebê-lo aqui novamente em nossa casa nova. Cara, muito obrigado novamente por aceitar o nosso convite e estar aqui. É um prazer imenso te receber aqui novamente. E o nosso último podcast foi sensacional para mim. Coisa Por boa. tanta Feliz. coisa boa daquele episódio que ficou guardado na minha vida de fato. Que bom. Só tenho que agradecer. Eu que agradeço o convite, poder voltar aqui novamente. Ali foi um divisor de águas também na minha carreira, diante de tudo que eu faço. Houve um crescimento muito grande em relação ao meu trabalho, as pessoas curtindo, aprendendo, porque a gente aprende juntos, né. Então, eu fico feliz de voltar aqui, de verdade. Muito obrigado. É uma maravilha. E agora com a saúde restaurada, Verdade, graças tudo a Deus, graças a tudo Deus. Passou a turbulência. graças a Deus, agora está com tudo no eixo, com a família toda feliz, todo mundo estruturado, Pronto, pronto para ação. maravilha. Robson, hoje nós vamos falar sobre um tema, sobre o mercado de trabalho. Perfeito. E aí eu já vou começar a fazer uma pergunta um pouquinho polêmica. As pessoas estão trocando os valores, como é que eu posso falar para ficar mais autoexplicativo? As pessoas estão colocando muita fé em alguns públicos específicos, em algumas pessoas específicas, estão deixando aquilo tomar o seu interior, e aí vem a sensação de que vou ficar rico pela internet, vou ficar rico criando conteúdo na internet, mas só que de forma, como é que eu posso dizer? Não a forma que vai se escandalizar seu corpo. E chega nas empresas, às vezes procura uma oportunidade no trabalho, aí chega o chefe, vai lá, olha o Instagram daquela pessoa, tá lá ela sempre se expondo demais, sempre trazendo vulgaridade para as redes sociais. Esse é só o princípio e o que nós vamos começar a conversar, porque o mercado de trabalho está realmente, você costuma dizer muito o seguinte, a empresa não é uma ONG, a empresa tem que ter liderança e tem que saber os princípios. Perfeito. E aí você como selecionador de pessoas, você é que faz esse rateio, né, então como é que você olha o Instagram das pessoas que vão, Sim, como é que sim. você faz hoje? Faz parte, né, faz parte do processo. Você agora me fez lembrar um psicanalista chamado Jorge Forbes, que ele diz que a sociedade está desbussolada. Seria isso, de bússola, de localização. E é uma verdade. Esse público de hoje que está desorientado, digamos assim, ele vai parar dentro das empresas. Existe hoje uma inversão de valores muito grande na sociedade. A gente começa a realmente discutir o que é verdade, o que não é verdade, o que é certo, o que é errado, enfim. E essa nova geração, ela sofre um impacto muito grande. É uma geração que lida hoje com a internet, que lida hoje com a fama. Imagina só um adolescente aí, 19, 20 anos, na qual o colega dele que veio do bairro que ele residiu, que ele reside, e que entrou na internet fazendo vídeos, seja lá o que for, e comprou um carro importado. O efeito comparação nesse jovem é muito grande. Se fulano conseguiu, fulano é uma pessoa de sucesso. Ou seja, eu sou fracassado porque eu não consegui. Tudo isso parte de uma inversão de valores cada vez mais forte dentro dessa sociedade. A nova geração, ela utiliza muito o efeito da comparação, e isso afeta mentalmente, as pessoas. Cada ser veio de um lugar, de uma oportunidade, talvez teve uma família equilibrada, não teve, teve acesso a coisas ou não teve, e tudo isso vai fazer uma diferença muito grande. Tem pessoas que mesmo tendo acesso, elas não conseguem decolar, elas não conseguem sair do lugar. Ou seja, o problema é muito mais complexo. E esse problema, como eu citei, ele vai cair dentro das empresas. Como selecionador de pessoas, eu vejo isso no dia a dia. Eu percebo que não existe mais aquele candidato com sangue nos olhos, digamos assim, de um modo popular. Que você enxerga nele a vontade de participar daquele projeto, que é um projeto chamado empresa. Empresa é geração de valor. Empresa não é ONG. Isso é uma visão romântica. Isso é uma visão de quem não deseja gerar resultados.
E aí você se depara com essa geração comparativa, desbussolada, que basicamente não sabe para onde está indo. Se você aprofunda as perguntas, ela não sabe responder, evidentemente, até mesmo pela falta de experiência. Então, no ambiente corporativo, existe uma dificuldade maior hoje de contratar profissionais, entende? E isso precisa ficar claro desde o início. É uma coisa que eu defendo. É muito comum hoje nas empresas, você receber o candidato, tem aquele chocolate prestígio, né? Aí coloca um cartãozinho, mas diz assim: você é um prestígio, ou é um prestígio ter você aqui. Cara, negativo. Você é que tem que provar e comprovar que você é um prestígio dentro da organização da qual eu faço parte. Você não merece esse chocolate. O chocolate, apenas como exemplo, ele tem que vir depois. Primeiro você mostra o resultado. Primeiro você mostra o comportamento de alguém que quer pertencer a esse projeto chamado empresa. Não vou lhe dar um chocolate no início. Eu acho que o início de um processo, quando você seleciona alguém e essa pessoa chega na sua empresa, é o seguinte: eu vou te mostrar a empresa, eu vou te mostrar. Claro que não dá para mostrar tudo, mas eu vou apresentar. E uma coisa tem que ficar muito clara: a banda aqui toca desse jeito, não é com chocolate. Porque esse é o mundo do trabalho. Hoje se comenta muito uma escassez de talentos. Eu não acredito nisso. Tem um fundo de verdade, mas o que eu acho, sabe o que é que está faltando? O que a gente tem hoje é uma crise de alinhamento de expectativa, certo? Não é uma escassez de talento. Talento tem muitos. A todo momento tem gente se formando, tem gente querendo entrar no mercado de trabalho. Agora, o que falta é um alinhamento. O que é que eu espero desse candidato? Quais são os valores que eu espero desse candidato? Só que no final a gente romantiza tudo. E aí termina virando uma ONG. E no primeiro não que eu digo, eu me torno a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque faltou um alinhamento de expectativas para esse candidato que está chegando na empresa. E aí é como eu estava dizendo, tem essa inversão de valores. Antes você perguntava ao filho de alguém, e um filho de um policial, por exemplo: "O que é que você quer ser?" Ele: "Eu quero ser um policial, eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado". E hoje não é errado também você querer ser um influenciador, não estou dizendo isso, Não, não. mas tem as perspectivas, tem a como você disse, você tem que ter uma meta para ser alcançada. A gente vê a questão da empresa, a pessoa entra na empresa pensando que está trabalhando para as outras pessoas, quando na verdade, ao meu ver, ela está trabalhando para si próprio. O que é que você tem a falar sobre isso? Perfeito. Você está fazendo o seu nome. Você é o responsável pela sua carreira. É claro que existem fatores externos atuando a todo instante e a todo momento, mas você é o responsável pela sua carreira. Não adianta você jogar no colo do outro uma responsabilidade que é sua. Esse também é um problema dessa nova geração e na minha geração também tem isso. Na minha geração também tinham pessoas que não queriam trabalhar. Na minha geração também, apenas como divisor do tempo, existiam pessoas que chegavam aposentadas, digamos assim. Aposentadas como? No comportamento, na forma de agir. Não evoluíam, certo? Viviam como verdadeiros aposentados. Não é só a nova geração, né, que tem essa questão do mimimi, que não sabe o que é muito cheia de direitos. Quando nós chegamos numa empresa, nós assinamos um contrato. E esse contrato tem 2 pontos: direitos e deveres. Não adianta só querer direitos se você não faz os deveres, tá. E eu vou além. Esse novo contrato de trabalho tem uma função que lá não talvez não esteja escrita, mas tem uma questão psicológica. Ninguém pode abandonar a saúde mental hoje, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, tá. Então lá fica subentendido, digamos assim, a questão psicológica. O mundo hoje muda muito rapidamente. Talvez o mercado de trabalho não consiga acompanhar. Então, o que é que eu posso, melhor dizendo, controlar, entre aspas? A mim mesmo, o meu comportamento, a minha forma de ver as coisas, a minha evolução.
o que mais a gente vê é uma terceirização de comportamentos. Eu não fiz porque fulano não fez. E é dessa forma que a gente está conduzindo. Então, a empresa hoje ela tem uma responsabilidade muito grande, porque essas pessoas que, digamos assim, que estão em um mundo caótico, cheia de cheio de inversão de valores, caiu dentro da empresa. E a empresa ocupa esse papel, certo? De orientar. Agora, evidentemente que cada um tem o seu papel e tem a sua responsabilidade. Vivemos numa época de influência, né? O cara quer ser, o jovem, a menina, o rapaz quer ser influência. Tudo bem, é um direito teu. Só que talvez, apenas talvez, ele queira ser influencer no sentido da comparação. Fulano comprou isso, fulano tem tantos seguidores, tá? E eu também quero isso para mim. Ok. Então, o que é que ocasiona esse comportamento social? A CLT vai ficar desvalorizada. Quem é que quer um salário fixo? Se eu posso brilhar na internet. E é um direito, tá? Eu não estou dizendo, aqui não é um jogo de certo ou errado. O que eu estou querendo dizer é que a questão de receber um salário, de ter uma jornada profissional vai ficando em segundo plano, porque a galera quer ser famosa. Fama por si só não tem sustentação. E essa é a imagem que passa, é uma imagem errada. As coisas precisam de sustentação, elas precisam de raiz. Parece tudo muito simples na internet. Da construção de um curso, na colocação de uma mentoria, mas existem coisas por trás disso. Suporte, ética, transparência, valores, que muitas vezes isso não é percebido nessa velocidade, que tem uma velocidade, melhor dizendo, muito maior. Eu desejo o resultado, mas eu não presto atenção na jornada que é para gerar esse resultado. Então, nós vivemos sim tempos conflituosos e que a gente precisa mergulhar. Nós não podemos evitar essas discussões. Exemplo, falando da minha área do mercado de trabalho. Nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque isso vai alongar essas dificuldades que eu percebo no dia a dia. Essas dificuldades, elas não foram tiradas de um livro, elas são tiradas do meu dia a dia, há mais de 20 anos dentro de uma instituição privada. E realmente, do processo de entrevista até o dia a dia, você percebe nessa nova geração, e talvez o mais preocupante é perceber pessoas da minha geração com comportamentos que eu digo assim que são incongruentes. Óbvio, ano que vem vai ser ano de eleições. E aí existem vários dilemas sobre a gestão do governo atual em relação à Bolsa Família, em relação a tantos benefícios que tantas pessoas têm hoje. Algumas pessoas de fato têm, porque precisam de fato, outras que usam do governo ali só para pegar esse dinheiro que são dos nossos impostos. Mas até onde isso tem atrapalhado no mercado de trabalho, ao seu ver? O que existe, Robson, na realidade é um desequilíbrio de percepção. Eu pego o todo e digo assim: não, hoje ninguém quer trabalhar porque depende do Bolsa Família ou de algo que o governo oferece. Tem pessoas que precisam realmente, e a gente sabe disso. O mundo não é só o país, não é só o Brasil, o mundo é desigual, certo? Em muitos quesitos. E tem pessoas que precisam sim de um Bolsa Família para se alimentar. Geralmente a gente escuta que não deu peixe, ensina a pescar. É verdade. Porém, a gente também precisa dizer se o rio está cheio ou não. E não simplesmente dizer, ó, ensina a pescar, mas esse rio tem que estar cheio, tem que ter peixe. Então, fica um lado jogando para o outro. Evidentemente que também tem pessoas dentro do mercado de trabalho que não chegam lá nem a querer trabalhar, esperando um benefício. O que eu acho é que é uma discussão muito difícil de ser avaliada no sentido de que o governo também deveria fazer um filtro. Não estou dizendo que ele não faça, eu estou dizendo que precisa ser percebido pelas pessoas, Mais pela efetivo, né? população.
Exatamente. Quem realmente precisa do Bolsa Família? Porque eu sei que tem pessoas que precisam. É dali que elas tiram. Ah, então deveria ir trabalhar. Existem casos e casos. Agora, você encontrar um jovem ou uma pessoa que está numa faixa etária de trabalho e dizer que depende do Bolsa Família porque não encontra trabalho, aí eu já coloco em questionamento. Até porque tem pessoas que conseguem a vaga de emprego, mas acabam não aceitando porque começar a trabalhar perde o benefício. Perfeito. Eu tenho casos assim, eu conheço pessoas assim e que me disseram, elas preferem esse benefício. É cômodo, isso é cômodo. Para mim, isso é um papel de vítima, tá certo? Repito, tem pessoas que precisam do Bolsa Família e eu não vou discutir. Mas tem pessoas que fazem um papel de vítima dentro do ambiente de trabalho, a todo instante. Você vê isso. Então ela prefere receber aquele benefício, não faz nada, fica aguardando que o governo federal dê essa subsistência e eu não sei o que é que uma pessoa dessa espera da vida. Porque você vir na tua existência e ficar aguardando que um governo te sustente, é você querer muito pouco da vida. Aí essa pessoa tem que repensar se é que ela tem essa condição. Até porque os benefícios são bons, claro, mas eles são poucos, né. Não dá para sustentar uma família propriamente dita, tá, colégio, Não dá. boa alimentação, ensino, estudo para os filhos, acaba ficando acaba girando em uma bola de neve, em que a gente continua em um platô que não conseguimos evoluir até o país, de certa Então, forma. isso. O impacto é para todos. O problema disso é as gerações. Se a gente for olhar mais na frente, eu, digamos, eu recebo essa Bolsa Família, não trabalho, eu fico ali me escorando, digamos que seja esse exemplo. Qual é o exemplo que eu dou a meu filho? Qual é o exemplo que eu dou a meu neto? E se ninguém fizer um corte nesse nesse tipo de relação, nessa conduta, nesse comportamento, o que é que vai ser? Porque isso também é uma questão de mentalidade. Se essa pessoa só tem o Bolsa Família, só quer depender desse Bolsa Família, ela tem uma limitação. Ela tem uma limitação mental, sem dúvida nenhuma. Porque, como você bem falou, é um dinheiro que dá para ajudar em algo, mas não dá para suprir as necessidades que hoje tem uma casa. Então essas pessoas também não sonham, essas pessoas também não querem evoluir, então é complicado. É uma situação muito complicada. Acredito que quando o pessoal fala que está faltando talentos para entrar nessas empresas, que estão precisando de pessoas, tem um pouquinho já a gente já vem sentindo essas consequências. Justamente disso, não vou estudar porque eu tenho um auxílio, não vou procurar uma oportunidade no mercado de trabalho porque eu vou perder esse benefício e acaba se incapacitando, de fato. Sim, sim, sem dúvida. E aí não se prepara de forma alguma para entrar no mercado de trabalho, e aí talvez seja nesse aspecto que as pessoas falem que está faltando talentos realmente para entrar nas empresas. Provavelmente, provavelmente. Isso acende um grande alerta. Essas pessoas não vão estudar, por exemplo. Ela vai estar sempre aguardando algo. Dessa forma, a gente está criando um exército de vítimas que vão cair lá dentro das empresas. Isso para mim é vitimismo. Em muitas situações, a pessoa está com uma conduta de vítima, certo? Só de não estudar, só de não estudar, ela é uma verdadeira vítima. Veja, eu digo que estudo, melhor dizendo, estudar é uma vacina. É a vacina que te tira da ignorância e da incapacidade de pensar. O estudo te tira do efeito manada. Não existe nada mais poderoso do que isso. Você precisa estudar, você precisa questionar, você precisa ser crítico diante das coisas que a vida te apresenta. Sem estudo, irmão, não é possível fazer isso. As pessoas precisam. Eu valorizo muito o estudo. Está dentro da minha cadeia de valores. Estudar. Estudar para transformar a mim mesmo e as outras pessoas. Porque se eu me transformo de alguma forma, eu vou estar transformando as pessoas que convivem comigo. Então, no meu mundo, na minha forma de ver, estudo é algo inegociável.
No mercado de trabalho, o profissional que não estuda, ele é um profissional com data de validade. Ponto final. Eu sei de casos que o colaborador espera que a empresa pague o curso de informática para ele aprender a mexer em computador. Isso para mim é inadmissível. Esse cara tem data de validade. É inquestionável isso. Eu não posso ficar esperando que a empresa pague um curso de informática para poder mexer num Word, no Excel. É básico, amigo. Isso é básico no mundo das empresas. Você tem que saber. O jovem tem que saber. Entende? Então, assim, a gente termina criando, voltando no tema, a gente termina criando, pela forma da qual a gente está se comportando, um exército de vítimas, aguardando que A ou B tome uma decisão e você não tem a condição de tomar essa decisão, porque você está sempre aguardando. Você está sempre aguardando um auxílio, você está sempre aguardando que alguém faça algo por você, que alguém preencha isso por você. É dessa forma que uma vítima dentro de uma empresa nasce. O mais agravante disso é que se você não cortar, toda vítima bem alimentada ela cresce, entende? Então, existem perfis dentro de uma empresa que você precisa tirar, porque elas vão contaminar. Hobbes, uma um colaborador que contamina um ambiente de trabalho, ele é extremamente danoso. E às vezes essa contaminação, ela não é imediata, assim, não é algo grandioso. Geralmente, esse tipo de colaborador, o ataque dele é em doses homeopáticas, é de gotinha em gotinha, entende? Então, assim, existem colaboradores com perfil de vítima que eles precisam sim ser tirados da empresa, na minha visão, porque a empresa é geração de valor, cara. Empresa é geração de valor. Quando a gente assina um contrato quando a gente assina um contrato, eu tenho que entender isso. Eu tenho que gerar valor para aquela organização e ela vai me compensar de alguma forma. Que compensação seria essa? O meu salário, os meus direitos, né? Tem direitos que são espetaculares, como por exemplo, plano de saúde, né? Existem coisas agregadas a esse contrato de trabalho. Então, a compensação é eu receber o meu salário. Qual é o erro, digamos assim, não é bem essa palavra, mas qual seria o erro? É eu imaginar que essa compensação somente é o meu salário. Aí eu acho que o colaborador ele começa a ver a jornada dele sobre um ângulo errado. Compensação não só é salário. Compensação é a capacidade também de agir, de transformar, de gerar realmente esse valor, de se desenvolver, de poder sustentar uma casa, de poder evoluir, e aí você vai galgando. Qual é o problema disso também? A maioria ou uma parte desses colaboradores não estão dispostos a esse processo de evolução. Por quê? Porque mexe com o conforto. E mexeu com o conforto é um problema. Você falou aí de um funcionário só pode contaminar toda uma empresa. Pode. E aí eu não sei se você viu o Grupo Mateus, aquela rede de supermercados, que algumas pessoas, de gotinha em gotinha, como você foi falando, passava coração de galinha no caixa, mas levava filé mignon para casa, um exemplo, né. Certo. E aí já vai em milhões de desvio. Inclusive alguns desses funcionários têm pequenos mercados que, com esses desvios, iam abrindo seus próprios mercados. A empresa tem que tomar conta disso, a empresa tem que ficar de olho nisso também, não pode s a gente também é muito confiança, isso não é errado, a gente confiar. É errado a pessoa a quem nós confiarmos trair a nossa confiança, né. Isso. Mas só que a empresa ela tem que estar blindada também dessas informações, senão acontece o que aconteceu lá. Exato. Vamos lá. Tem 2 pontos aí, 2 pontos que são fortemente, eh, dentro de uma empresa, que é a liderança e recursos humanos. Liderança hoje ela ocupa um papel de arquiteto. Para possibilitar a geração de resultados. Então, o líder hoje é um arquiteto. E o RH, ele é um setor que tem que prestar atenção nas tendências, certo? Ele avalia cenários, ele avalia tendências. Para que isso esteja acontecendo na empresa, algo foi permitido. Na minha visão, algo vinha sendo permitido. É um problema muito grande numa empresa uma coisa chamada permissividade.
Permissividade contamina também. Em que sentido? Quem é bom se sente desvalorizado e quem é ruim ganha força. Então, permissividade junto com um RH pouco atuante ou nada atuante, a gente vai gerar o que a gente chama de crise de complacência. A gente começa a ser complacente. Qual é o problema disso? A empresa ela precisa de uma cultura. A cultura é o que mantém tudo aquilo funcionando, é a engrenagem, é o ecossistema. Se a gente for permissivo, o que vai acontecer é que microculturas vão sendo criadas dentro de uma cultura. A minha cultura começa a sofrer abalo, certo? Se eu não tomo uma atitude, eu vou contaminar também, porque a gente precisa tomar uma atitude. A liderança não pode ser permissiva. E Robson, quando a gente está falando de empresa, mas isso se aplica também ao microempreendedor, Sim. principalmente ao microempreendedor, né, que está começando a sua empresa agora, porque quando você está começando, se você não tiver principalmente esses cuidados, vai ser mais fácil você acabar tendo que fechar esse CNPJ, né? Isso. E o pior para o microempreendedor é que talvez ele não tenha as ferramentas que tem uma empresa maior. Então, por isso o papel do RH, falando de uma empresa maior, de analisar esses cenários, o que realmente está acontecendo. Porque um RH, quando ele não é atuante, ele só vê sintomas, ele não vê o problema, certo? Então, permissividade e RH pouco atuante vai gerar essa cultura de pessoas que começam crescendo, mas que não geram resultado. Essas pessoas precisam de feedback e, se não evoluir, tem que ser tiradas. É simples, modo de falar, mas é dessa forma que as coisas funcionam. Contamina. Um colaborador ruim, ele contamina, sabe? Contamina. Isso eu não estou tirando de um livro. Tem vários exemplos em livros, mas em 20 anos, mais de 20 anos, melhor dizendo, de empresa privada, eu trabalho há mais de 20 anos também. Um colaborador ruim, ele contamina muito o ambiente e vai influenciar esse ambiente. Então ele precisa ser tirado imediatamente. Eu Uhum. defendo isso. Agora, do nosso lado, o que é que a gente tem feito também? A gente desenvolveu essa pessoa? Desenvolveu? Funcionou? Não, tá fora. Porque tem pessoas que elas não vão entregar. Homes, elas não vão entregar. Tem pessoas que não saem do lugar. É um comportamento delas. Elas não evoluem, porque elas não se permitem evoluir. Essa pessoa eu quero longe da minha empresa. Ponto final. Isso é primordial. Eu tive que abrir o CNPJ porque eu presto serviço para outras empresas e eu preciso emitir notas fiscais. Perfeito. E aí eu já senti a necessidade de contratar pessoas para trabalhar comigo. E aí foi uma dificuldade atrás da outra. Primeiro que eu não encontrava. E aí entra naquela questão do banco de talentos. E aí eu estou começando a pesquisar no LinkedIn, nessas plataformas mais profissionais, porque comercial, municipal tá complicado. E quando a gente encontra uma pessoa é mal educada, é sem instrução, é sem querer, aprimorar seu conhecimento, já ofereci passar o que eu sei para outra pessoa, para ela ter uma profissão e seguir uma carreira. As pessoas não querem, Robson. As pessoas parece que elas estão se vitimizando, como você disse, de uma forma tão extrema que eu fico pensando: "Meu Deus, o que é que está acontecendo? O que é que os pais de família estão fazendo para que seus filhos tenham essa visão?" Porque aí já vem também do âmbito familiar, correto? Correto. Concordo. Porque aí se você tem eu vou ter uma filhinha agora. Isso. E aí eu conversando com a minha esposa, eu disse a ela: "A gente vai instruir ela para ser extremamente inteligente. Vamos colocar ela no colégio, mas o colégio vai ser só uma ponte. A nossa base vai ser a parte principal. E aí nós vamos instruir ela para ter uma família, vamos instruir ela para ser educada, inteligente, para ir para o mercado de trabalho, caso ela queira, né, com as possibilidades que ela". Mas só que eu fico vendo parece que isso é uma visão e um sonho meu, porque nas outras famílias a gente vê marmanjo grande, velho já, sem trabalhar e dependendo do pai e morando com os pais. E eu tive a sorte, eu costumo dizer que eu tive a sorte que meus pais foram bem rígidos comigo em relação a isso. Quando eu completei 15 anos, o meu pai disse: "Você vai trabalhar agora, porque você já precisa comprar seu sapato". Perfeito. Hoje, só com 15 anos se for trabalhar, é arriscado o pai ser preso. Verdade.
Mas isso foi uma maravilha para mim, eu só tenho a agradecer a eles por isso, e hoje eu vejo o quanto isso foi importante. Porque se eles tivessem criado um homem fraco, eu hoje seria fraco de fato e não ia conseguir constituir a minha Vai família. repetir um comportamento. Isso, perfeito. A gente precisa consolidar isso no âmbito familiar de fato, senão a gente vai continuar no loop infinito, que a gente não vai conseguir resolver isso nunca. E aí entrou nessa geração, né, que eu estou falando especificamente dessa geração, porque as gerações do meu tempo, que é pouco, já era diferente, era onde os pais eram mais rígidos realmente, você vai trabalhar, você vai estudar, acorda cedo, vai para o colégio. Hoje a gente vê muita moleza, muita, vou pra escola não hoje, a gente vê os pais sendo dominados pelos filhos. É uma inversão, né. Em tudo hoje está havendo uma inversão. Quando a gente fala do nosso tempo, como você falou e eu também já falei, a gente está fazendo uma divisão do tempo, não é. A minha geração tinha uma questão fixa, era rígido e era fixo. Por exemplo, para a gente ocupar um cargo de liderança na minha geração, digamos que eu precisasse de 10 anos trabalhando 5, 10 anos trabalhando naquela organização. Isso era perfeitamente normal. As coisas estão aceleradas, não é. Hoje essa nova geração que eu prefiro pensar assim, talvez essa nova geração também me ensine algo. O quê? A flexibilidade, pensando em mercado de trabalho. Eu saí de uma geração fixa e vou para a flexibilidade, tá certo? Porém, essa nova geração, ela sofre muitos impactos de rede social, influência, tudo isso que a gente já falou. Então, inevitavelmente, ela vai sofrer esse impacto e vai mexer no comportamento dela. Se eu tenho uma base familiar, fraca, digamos assim, usando esse termo, o que é que a gente pode esperar, entende? Então, assim, é um conflito geracional, é sim, existe um conflito geracional dentro das empresas, mesmo que muitas não queiram ver isso, mas existem microviolências acontecendo no mercado de trabalho. Por exemplo: "Ah, a minha geração é melhor do que a sua". "Ah, mas a minha é melhor porque é mais responsável". Dessa forma, Robson, ninguém vai construir nada. Se a gente ficar apontando qual é a melhor e qual é a pior, a gente não vai construir nada. Cada geração tem, digamos, os pontos positivos e os pontos negativos. O que eu acho da minha geração, por exemplo, digamos, negativo entre aspas, é que a gente não trabalhava bem essa questão da flexibilidade no sentido de quê? De ter mais tempo, certo? De ter mais tempo, de pensar mais na família também. Quanto tempo eu estou trabalhando? E minha família? Porque a gente era muito rígido naquilo que a gente fazia. Então a geração, digamos, Z, ela chega com essa visão de flexibilidade que está dando tanto conflito. De um modo geral, no mundo do trabalho, hoje é um conflito essa questão, é home office, não é home office? Na minha visão, o home office funciona. Dependendo da função que você exerce, funciona. Agora, digo também, não é todo mundo que pode trabalhar home office, sabe. Nem é todo mundo que pode trabalhar dentro da empresa, inclusive. Porque ou home office ou dentro da empresa não está fazendo nada, absolutamente nada, entende. Mas existe sim um conflito geracional dentro das empresas, esses modelos de mundo estão se confrontando. O que é que a gente pode fazer? Nós precisamos discutir mais o mundo do trabalho. Nós não podemos jogar debaixo do tapete porque é conflituoso, porque é difícil, porque é isso ou aquilo. Nós precisamos discutir mais o mundo do trabalho, colocando também as questões comportamentais. Não é à toa que se tem hoje uma NR1 que vai entrar em vigor. Robson, você é contra? Não sou contra a NR1. Eu entendo que a NR1 é uma conquista do mercado de trabalho. É sim uma conquista. Eu fui terapeuta e sei disso. Só que a NR1 ela não pode ser muleta para quem não quer trabalhar. Isso aí é um ponto que eu bato forte. Agora, se existe a NR1 é porque existia um desequilíbrio também dentro do ambiente de trabalho. Então a gente precisa também alinhar esses processos, cuidar na questão do contrato, ter esse contrato psicológico, porque a saúde mental é uma realidade.
Nós precisamos de saúde mental para trabalhar, para produzir. Gente doente não gera resultado. Basta uma gripe. Tu não gera o resultado que tu deveria gerar. Então, é necessário que a gente mergulhe nessa discussão, saia desse certo ou errado de gerações, porque qualquer geração vai ter coisas boas e coisas ruins. Mas a gente precisa discutir mais fortemente o papel de cada um no mundo do trabalho. A gente precisa também excluir essas vítimas. Nós precisamos mostrar como é que a banda toca, porque senão vai ficar difícil. Você vai terminar perdendo talento mesmo dentro da sua empresa. Por quê? Porque aquelas pessoas que não entregam permanecem lá. E você entrega. E por que quem não entrega permanece? Porque existe uma permissividade que é danosa ao ambiente de trabalho. A permissividade é um câncer dentro do ambiente de trabalho. Entende? Então, assim, veja, são muitos fatores. Não dá para a gente discutir o certo ou o errado, porque é uma discussão ampla. Uma coisa eu posso te garantir: o mundo do trabalho está sofrendo muitos impactos de gerações que não foram bem orientadas, que são fragilizadas e que não entendem realmente o que é trabalhar. E aí, falando dessa geração, essa geração Z, surgiu muitas pessoas inteligentes também. A gente fala assim, mas a gente não está falando generalizando, a gente está o maior público realmente é esse que a gente acabou de citar, pessoas que são realmente desinteressadas, Isso. infelizmente. Infelizmente. É o maior público, mas é uma geração que surpreendeu aí com muitos jovens que inovaram na tecnologia de uma forma extraordinária, hein. Criatividade. Então, é isso que eu digo. Existem coisas não tão boas e existem coisas boas. O que nós precisamos dentro dessa discussão é começar a separar o joio do trigo. É fácil? Não, nem precisava ser. A questão é quem tem coragem de fazer isso. A empresa tem coragem, tem empresa que tem, entende? Tem empresa que tem coragem. Eu já ouvi dizer, Robson, que tem empresa que tem 2 funcionários para fazer o trabalho de um, porque não tem profissionais que fariam o trabalho que uma pessoa só E faria, no eu caso. acredito, é porque o mundo do trabalho está num turbilhão mesmo. Nós estamos em turbulência. O conflito geracional, a internet, a falta de orientação realmente leva a esse tipo de colaborador ou a esse tipo de situações. Eu acredito, Hobbes, que às vezes parece um sonho, mas agora eu vou lembrar de um cara aqui que eu tenho um profundo respeito por ele, do trabalho dele, que é o Murilo Gun. O Murilo Gun, ele tem um programa de desenvolvimento de líderes chamado Ponto Cego. Isso é maravilhoso. Ponto cego. Quantos pontos cegos a gente não tem? Ou seja, ele trabalha a liderança, a questão da criatividade, a inteligência emocional, a adaptabilidade nesse mundo turbulento. Por quê? Porque a liderança mudou. A liderança, ela possibilita os resultados. Ela tem um papel hoje muito diferenciado. Então, eu acredito que cada vez mais o mundo do trabalho está levando para as lideranças a possibilidade dela olhar para ela mesma, certo? Hoje é necessário isso. Ah, mas no mundo do trabalho, falar de emoções, falar disso ou daquilo. Veja, nós chegamos num ponto que é necessário e crucial. A autoconsciência. Eu me permitir olhar para dentro de mim mesmo, como líder. Por quê? Porque é esse líder que toma decisão. Se esse líder está desequilibrado, ele vai desequilibrar os outros. Veja a responsabilidade que é um papel de liderança. O burnout não é à toa. Burnout não é uma falha individual, é uma falha de sistema. É o ambiente que ficou do jeito que está e que gerou essa quantidade de adoecimento. Então, eu particularmente acredito e desejo que as pessoas, que as lideranças, que os cargos executivos comecem olhando para si mesmo. Olhem para o resultado, mas olhem para vocês, certo? Porque às vezes o cara é um líder incrível na empresa, mas é um pai fracassado, sabe? Então tu não é um cara completo. Tu não é um cara completo. Se tu não começar a olhar para isso. Por quê?
Olhando para você, você vai influenciar o resultado. Você vai ter uma visão mais apurada. Você vai saber quem você quer na equipe ou quem você não quer. E isso vai evitar que você seja um cara permissivo, entende? Então eu acredito muito, ponto cego. A liderança tem que entender que ela tem ponto cego. O colaborador tem que entender que ele tem ponto cego e que ele precisa evoluir nessa jornada. Como é que ele evolui? Pagando o preço, se desenvolvendo, saindo dos mesmos treinamentos, das mesmas coisas que a gente vê dentro do ambiente corporativo. Sabe, aqueles treinamentos enfadonhos, muito tapinha nas costas, mas que no final você não teve a capacidade de olhar para você mesmo. E aí a gente está vendo os resultados. É um somatório de coisas que o ambiente de trabalho é impactado, que o mercado de trabalho é impactado. De alguma forma vai ser impactado. E aí tem pessoas que perguntam por que eu não recebo mais, por que eu não tenho uma vida melhor financeiramente falando. Existem alguns gurus na internet que condenam 100% o CLT. Isso. CLT nunca na minha vida. CLT, cara, é para algumas pessoas, de fato, eu acredito, mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Eu vou pegar o conceito de terapia. Eu acho que terapia é para todo mundo, mas nem todo mundo é para a terapia. Eu até falei isso lá no outro podcast. Por quê? Porque tem pessoas que acham que terapia é bate-papo. O preço mais barato de uma terapia é o financeiro, porque tem preços que você não tem estrutura para pagar. Por isso que você continua indo um tempão na terapia e não consegue resolver o seu problema porque você não paga o preço, certo? Então, veja, CLT, eu sou CLT há mais de 20 anos, tá? Tem um lado bom, tem um lado ruim. Certo? Talvez o melhor da CLT é essa garantia de você receber data tal. Só que ela também te limita. Não é um jogo de certo ou errado. São as possibilidades. Nem todo mundo nasceu para empreender. Empreender não é uma coisa tão simples como se pensa. Porque parece que empreender, quando você diz assim, eu vou empreender, fiquei rico. Não é desse jeito que funciona. Você paga o preço para ser um empreendedor? A gente precisa saber disso. Porque às vezes o cara tá ali, um empreendedor, tem, sei lá, uma barbearia, por exemplo, e algum colaborador dele vai dizer assim: "Não, mas fulano tá rico". Tá, e você paga o preço que ele pagou para ter a barbearia dele? Você não paga, você fica guardando o salário todo mês. Então a gente também precisa ver isso. Endemonizar a CLT, nos dias de hoje é natural no sentido de que a internet, né, essa coisa toda, te traz muitas possibilidades. É uma verdade também. Porém, não é todo mundo que consegue empreender. E aí você falando assim agora me lembrou o seguinte, e eu vou voltar lá no comecinho quando a gente começou o podcast. A internet traz possibilidades, mas aonde você está depositando essas possibilidades? Tem Exato. influenciadores que se tomar uma decisão, tu vai tomar a decisão também na tua vida pessoal. Pois é, às vezes o influenciador lança um produto que ele não usa, mas alguém tem que comprar. E às vezes esse alguém que quer comprar não tem uma condição financeira para fazer isso, mas ela faz. Por quê? Porque o influenciador está usando. Isso é um perigo. Essa pessoa não tem uma capacidade de crítica, de raciocínio. Eu não estou dizendo que ela não tenha que comprar o produto do influenciador. Muitas vezes esse produto é bom e está tudo certo. Eu só quero que ela pense se ela precisa desse produto ou se ela está comprando porque o influenciador pediu. Aí está faltando a crítica, a capacidade crítica. Quem é que te fornece isso? Estudo, estudo, leitura, análise de cenários. Que você só vai conseguir, evidentemente, fazer isso se você estudar. Ok, e infelizmente tem pessoas que eu posso dizer, não sei se esse é o termo, cabeça fraca. Tem influenciador que diz assim, tem um influenciador que está casado se separa. E aí você pega essa informação e diz: "Ah, então casamento é qualquer coisa, vamos separar também. Vou viver uma nova aventura, vou viver uma nova experiência". Hoje a gente tem que ter cuidado, as pessoas que estão nos assistindo tem que ter esse cuidado absurdo, né, absoluto. Por quê? Se você ficar olhando para a vida das outras pessoas e não olhar para a sua vida, para si próprio, você acredita que vão cair em ruínas. Eu não sei se eu estou certo em afirmar isso, Sim, tá certo. mas as pessoas eu não consigo entender, eu não consigo absorver. Você
se prostrar, e aí entra na parte da religião, eu vou mudar um pouquinho o assunto, Claro. porque existem pessoas que adoram dinheiro e existem pessoas que estão colocando influenciadores até mesmo acima de Deus. E isso é uma verdade absoluta, porque se você entrar em algumas redes de pessoas que têm milhões de seguidores, tem pessoas que se ajoelham, tem pessoas que viram à noite, tem pessoas que, se sacrificam de alguma forma. E aí eu fico pensando: "Poxa vida, o que é que essa sociedade tá". A gente já falou um bocado sobre isso, mas a gente tudo que a gente fala volta para a mesma tecla, né. A gente vê que tá realmente o mundo tá invertido. Invertido você adorar a Deus, invertido você ser, heterossexual, invertido você ter uma família, você querer ser pai. Hoje a gente vê que as pessoas que fazem isso, elas são taxadas como pessoas bestas, idiotas, casamento não é futuro. Eu vou ser pai agora, eu já escutei algumas pessoas dizer que filho não é futuro, que você não vai ter uma vida boa mais, que vai ser um sofrimento. E eu fico: "Meu Deus, o que é que essa pessoa qual foi a experiência que essa pessoa passou na vida para ela estar querendo me passar essas informações?". São 2 linhas, eu acho. A experiência dela, que foi ruim, ou quem ela segue, ou quem ela tem como referência, que isso vai determinar. Por isso que o papel do influenciador hoje, ele é tão perigoso de certa forma, porque se você for um influenciador que não agrega, dentro de uma cadeia de valores, você está levando um monte de gente com você, tá. E por outro lado, a gente tem jovens que não têm uma capacidade crítica e que também não procuram isso, cada coisa no seu tempo, mas enfim, e que geram esses conflitos. A sociedade, como eu falei no início do podcast, lembrando o Jorge Forbes, está desbussolada. A gente não tem um roteiro, nós não temos um caminho. Por quê? Porque existe uma inversão de valores muito grande. Quando a gente estava conversando aqui antes do podcast, que eu falei, hoje acreditar em Deus é errado. Veja a inversão, entende? Se você dizer eu acredito em Deus, pode soar errado para alguém. É um direito dela. Mas veja que ponto a gente chegou. Isso é só o início de algo muito maior. O comportamento das pessoas, de algumas pessoas ou de milhares de pessoas, está disfuncional. A sociedade sofre esse impacto. Os consultórios de psicologia sofrem esse impacto. O mundo do trabalho sofre esse impacto. As famílias sofrem esse impacto. Então, todo mundo é impactado de alguma forma. Por isso que eu defendo, falando mais especificamente, mas serve para tudo também, uma discussão mais aprofundada sobre para onde a gente está indo. Por que tanta inversão de valores? Por que tanto tudo pode? Tudo não. Tudo tem um limite. A tua mente também tem um limite, porque chega um momento que ela está cansada. O teu corpo tem um limite. As tuas ações sobre o outro também têm um limite. Então a gente precisa começar a pensar nisso. Vivemos um mundo de gurus que manda você se transformar em algo, mas ele mesmo não consegue se transformar, sabe? Isso é fruto de uma sociedade que está numa ebulição e que não sabe para que lado vai. Se a gente não começa a discutir, se a gente não tem podcasts como esse que discutam, se a gente não elevar esses temas, a gente vai permanecer do mesmo jeito. Então todo mundo sofre impacto. A família está sofrendo impacto, o mercado de trabalho também. Veja a dificuldade de encontrar, você mesmo disse, de encontrar um profissional. Eu também tenho dificuldade de encontrar um candidato. De olhar e dizer assim: "Poxa, valeu a pena". Recentemente eu participei de um processo seletivo, eu acho que era jovem aprendiz. E tinha uma menina que, olha, cara, me surpreendeu. Incrível, incrível. Dá gosto de ver. Na comunicação, na forma de falar, nos valores, o que ela espera. E ao mesmo tempo, às vezes, você está convivendo com pessoas que você olha assim: "Eu não sei como é que fulano está aqui. Eu não consigo entender". Então, assim, tem sempre os 2 lados da moeda, e aí a gente precisa, assim, aprofundar essa discussão para que a gente chegue a algum denominador, né. Porque do jeito que tá difícil, tá desafiador
permanecer do jeito que está. Robson, foi um prazer te receber aqui de novo. Vamos marcar outro podcast logo, logo. Que bom, fico muito feliz, muito obrigado pela oportunidade. É sempre um divisor de águas na minha carreira e vamos em frente. Está chegando um novo ano aí, se Deus quiser, com muita saúde, Novos muita projetos. paz e novos projetos. Conta comigo também. Obrigado, de verdade. Pessoal, curte, compartilha, coloca aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio. Foi um prazer ter vocês por aqui. Muito obrigado.